Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Valmari Cristina Aranha, psicóloga clínica, membro titular da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A Valmari atuou durante mais de 20 anos no ambulatório, no departamento de Geriatria e Gerontologia da Universidade de São Paulo. E a ideia com você hoje, Valmar, é discutir um pouco a respeito do luto e do medo de morte na terceira idade. Primeiramente, obrigado pela disponibilidade, espero que a gente aproveite a discussão aqui. Obrigada, João, pelo convite. Acho que é um tema bastante delicado, bastante produtivo quando a gente consegue discuti-lo sem o peso, né, da vivência e o quanto é possível pensar nesses lutos e nessa constatação da finitude como uma oportunidade de transformação para que a gente consiga viver melhor o tempo que a gente tem. Ótimo. Para começar, assim, queria discutir um pouco a questão das perdas, né? Porque quando uma pessoa está aí com seus 25 ou 30 anos de idade, dificilmente ele passa ali. Muitas vezes vai ter final de semana que vai ter dois, três casamentos e vai ter que escolher qual casamento que ele vai, né? Tá todo mundo se casando. E chega numa fase da vida em que a mesma coisa acontece em termos de perda. Então, às vezes você perde duas pessoas com quem você conviveu a vida inteira numa semana. E daqui a 2 semanas, daqui a um mês, vai perder mais alguém. E você começa a ver aquelas pessoas que eram suas referências indo embora, né? Mesmo que não seja aquela pessoa de família, mas aquela pessoa, tal pessoa morreu, a outra pessoa morreu. E isso vai, obviamente, gerando esse medo da morte, né? Essa a sensação de que é algo que está se aproximando, né? O que pode ser feito para minimizar o impacto desse luto na vida dos idosos? Porque ele vai estar tendo isso quase o tempo todo, né? As perdas reais e simbólicas, elas são muito presentes na velhice. As perdas simbólicas, a perda de um corpo que você tinha, com uma condição, a aquisição de um outro corpo, a perda do trabalho, a perda de uma posição social. Esses lutos, eles, na verdade, João, nos acompanham a vida inteira. Perdemos e ganhamos durante muito tempo das nossas vidas, mas na velhice as perdas reais elas aumentam, principalmente para quem vive muitos anos. Então você ser um nonagenário, você ser um centenário, implica que você já perdeu e vai perder muitas pessoas na sua vida, não só os seus pais, os seus avós, mas os seus pares, as pessoas da sua idade, às vezes filhos, familiares mais jovens do que você, inclusive, e isso faz com que algumas pessoas vivam muito como com a sensação de que estão numa fila, né? E de que em algum momento isso está chegando, ou que a morte ela é algo muito presente. Não tem como não viver esta perda, não tem como não viver esse luto. O que nós trabalhamos é para que esse luto seja vivido da maneira menos sofrida possível e que você consiga olhar para essas perdas sem que ela seja algo só negativo, para que você consiga entender que muito do que foi vivido, seja com essa pessoa, seja com este papel, ele está internalizado dentro de você. Né? Ele tá, as lembranças que você viveu, as experiências que você viveu, não é a mesma coisa, você não vai ter a mesma sensação. Você tem casais que viveram juntos 60, 70 anos e um vem a falecer. Como que você imagina que vai seguir a vida desta pessoa que passou a maior parte do tempo com uma outra pessoa? O que nós procuramos estimular é que essa pessoa faça novos vínculos, que esta pessoa consiga investir em outros projetos, em outros relacionamentos de vida. Tanto que falei dos nonagenários, porque a queixa não tem com quem conversar, porque, mas conversa com outros idosos. Então, um idoso de 70 anos não viveu as mesmas experiências que uma pessoa de 90. Nós estamos falando aí de 20, 30 anos de diferença entre uma pessoa e outra. Então, esta sensação de perda, ela é muito presente, mas, por outro lado, ela também as múltiplas perdas, para quem tem uma estrutura emocional satisfatória, ela também vai fortalecendo, as pessoas também vão se acostumando
mesmo com certo sofrimento, que a vida vai seguindo e que outras possibilidades vão acontecendo também dentro da sua história. E claro, né, para algumas pessoas, o luto ele é vivido de uma maneira muito patológica. As pessoas não conseguem transpor as perdas e valorizar aquilo que tem de vida, aquilo que ainda está preservado. Né? A pessoa se entrega antes do seu momento de morte real. Legal. O conceito de morte é muito variável de idoso para idoso, né? Então, algumas pessoas vão ver isso como algo terrível que tem que ser enfrentado a qualquer custo. Outros vão se apegar a aspectos mais religiosos, aspectos, vamos dizer, do fim de um sofrimento, eventualmente, quer dizer, um rito mais de passagem do que de fim, né? Ah, esse, e por outro lado, você tem muitas vezes na família esse receio de falar sobre a morte, né? Então é aquela coisa, mas isso o idoso fala com o filho sobre morte, mas eu vou morrer logo. E eu falei, não, para de falar isso, não, isso não vai acontecer, isso você ainda vai viver muito. Às vezes é quase que você vê que não é a real, né? Como fazer para minimizar esse sofrimento do medo de morte? A morte ela ainda é tabu, desde, não fica falando nisso que atrai, e em algumas situações a pessoa quer falar sobre morte porque ela quer te contar alguma coisa, ela quer te pedir alguma coisa, e ela introduz o assunto. Olha, eu acho que eu tô perto do fim, se acontecer, eu queria te... Às vezes quer contar um segredo, só que as pessoas, não, para de falar nisso, muda de assunto, você tá muito mórbido, né? As pessoas não têm dificuldades de ouvir a questão da morte. E o que é morte, né? Morte para algumas pessoas é uma passagem, né? E os rituais de morte, eles são muito sustentados pelos rituais religiosos, pela espiritualidade, e o quanto, para algumas pessoas, a morte ela é a transcendência, ela é uma passagem, e para outras ela é um fim. Então, isso, considerar a religiosidade mais até do que a espiritualidade, porque a religião ela vai trazer aí um conjunto de símbolos a serem respeitados, nos ajuda a entender o que é morte para aquela pessoa. E em alguns casos, João, de muito sofrimento, de muita dor, os familiares até desejam a morte daquele doente como um alívio, como uma libertação, o que pode gerar culpa em outro momento. Porque como eu posso desejar a morte de alguém? Porque aí entraríamos em alguns conceitos éticos ou bioéticos do que é vida, né? Porque tem algumas pessoas que dizem, olha, eu não quero viver em certas condições. E outras pessoas dizem, não, eu quero viver até que tiver, quero ficar no aparelho, quero ser entubada, transplantada, tudo que for possível eu quero que seja feito comigo. E outras pessoas dizem que não querem se impor, se submeterem a certos sofrimentos. Então, isso tudo vai depender de como a pessoa lida com a vida e com a morte. E o envelhecimento, ele é um marcador da finitude. Porque se você já viveu um número de anos, a sensação de que a morte está se aproximando, ela pode ser muito presente. Tanto para que algumas pessoas corram atrás do prejuízo e de uma série de experiências e vão viver tudo que tem direito, e outras pessoas acabam se resignando e esperando a morte chegar. Normalmente associadas a quadros depressivos, a quadros mais melancólicos. Então, o nosso trabalho diante dessa perspectiva é tentar entender o significado da morte e não negar, né? Porque a gente também vê pessoas negando, como se isso nunca fosse acontecer, mas que você consiga ter uma relação saudável com a perspectiva da finitude e da vida, porque pensar na possibilidade da morte implica pensar na vida. Se um dia eu morro, ou se um momento eu posso não estar aqui, o que eu estou fazendo hoje? Como eu estou organizando a minha vida? Porque eu posso já, pelo medo de que algo ruim aconteça, eu já estou vivendo as mesmas sensações dessa morte antecipada, né? Ou seja, você está deixando de viver o presente para viver o futuro, né? Isso. Tá. Bom, no Brasil a gente não tem o direito, vamos dizer, à eutanásia, né, que é estabelecido em alguns outros países. Eu não quero entrar na discussão do mérito dessa discussão, né, mas sim no fato de que de fato tem muitos idosos que falam para os seus familiares, olha, eu cansei da vida, né,
não quero mais, né? Como é que esses filhos podem se comportar nesse momento? Primeiro, a gente tem que entender por que a pessoa não quer mais viver. Porque qualquer um de nós que tiver com dor, qualquer um de nós que estiver sofrendo, vai querer morrer. Né? Por isso, essa avaliação, ela tem que ser refeita sempre. Quem já teve uma cólica renal séria, também dá vontade de morrer para sair daquela dor. Melhorou a cólica renal, a vida volta, não quero mais morrer não, né? Então é importante a gente entender, quando a pessoa diz que quer morrer, o que ela quer aliviar, né? Não vamos entrar na questão do suicídio também, mas o suicídio, ele pode ser em algumas situações, com o desejo de aliviar um determinado sofrimento, você acaba com a vida. E o oposto também, porque no Brasil, né, a gente não tem a autorização para a eutanásia, mas no Brasil a gente tem, e toda a filosofia dos cuidados paliativos, de tratamentos de conforto, que é uma morte digna, também para evitar a obstinação terapêutica, o sofrimento desnecessário por um processo de negação da morte. Então, tem pessoas que são submetidas a procedimentos muito agressivos, muito fúteis, para que não se chegue a próximo da possibilidade de morrer. Então, é importante, né? Tem até alguns conceitos, né? Da ortotanásia, que é a morte no tempo certo, com alívio de sofrimento, sem sintoma, sem abreviação e nem prolongamento. Que você respeite o curso de uma doença com conforto, com qualidade. E esta filosofia dos cuidados paliativos tem sido difundida bastante no Brasil, para que as pessoas também não queiram morrer porque estão sofrendo, e o tratamento alivia o sofrimento, e é possível viver mais tempo, mesmo com um diagnóstico terminal, sem sofrimento contínuo, mas sem também uma antecipação ou um prolongamento desnecessário. Mas para isso tem que se conversar. Os profissionais precisam discutir essas decisões com os seus pacientes lá no momento do diagnóstico. Ótimo. Bom, saindo um pouco agora dessa questão do medo da morte, indo para o luto, que no fundo é um assunto muito ligado um ao outro, né? Mas que muitas vezes está associado a pessoas diferentes ali. Então, não é incomum que um idoso, quando perde ah, o companheiro de vida, que de alguma forma até tenha um certo alívio por isso, né? Porque aquela pessoa que estava vivendo aquele sofrimento daquela pessoa durante anos e vendo aquela situação piorar, e muitas vezes eles se sentem culpados por essa sensação de alívio, né? O que você teria para dizer nesses casos? Esses casos, eles são muito comuns, nem sempre, tanto que sempre que eu tenho oportunidade de conviver com alguém que está cuidando de alguém com muito sofrimento, eu já me antecipo e digo, olha, não se assuste se em algum momento você desejar que ele morra. Ou que se você desejar que este sofrimento acabe, porque faz parte, né? Porque quando a gente entra no amor, o que é o amor? O que você quer para uma pessoa que você ama? Mantê-la viva, sofrendo por uma dificuldade de lidar com esse luto. Então, você tem situações que são muito tranquilas e a pessoa consegue entender que deixar o outro partir, aceitar a morte do outro é um ato de amor. O problema acontece quando a relação entre as pessoas não era uma relação saudável. Né? Quando a gente pensa em conflito familiar, em briga, em discussão, e aí você tem essa pessoa adoecendo na iminência da morte perto de você, então ao mesmo tempo que você tem uma culpa já de outras situações, e isso vem à tona diante da perspectiva da morte, e não dá tempo, né, da pessoa tomar todas as decisões ou fazer tudo aquilo que ela queria. Então são os lutos ambivalentes, que são lutos das pessoas com as quais você não tinha uma relação muito saudável. E aí, no momento da morte, ou da iminência da morte, é aquele momento que você quer resgatar a qualquer custo, que você quer salvar, que você quer... E aí é uma mistura de emoções. Então, estas são as situações que um acompanhamento psicológico, para que a pessoa possa elaborar essas questões, às vezes com a pessoa em vida, às vezes já não mais, porque a pessoa pode estar viva, mas está inconsciente ou sedada, e isso também impede que pessoas se perdoem, que pessoas
consigam conversar, se despedir de uma maneira saudável. Então, esses lutos, eles precisam ser autorizados para que as pessoas tenham a oportunidade de falar desses conflitos e receberem uma escuta acolhedora, uma escuta respeitosa, que os ajude a manejar esses conflitos anteriores. Ótimo. Bom, e muitas vezes essa pessoa que ficou viúva, às vezes de uma vida aí de 60, de 70 anos de casamento, né? Ah, pode ser até uma pessoa que esteja ainda lúcida, que esteja bem, que tenha uma vida para ser vivida, né? E Temos aquelas fases do luto, né? Então, todo um processo de perda que precisa ser considerado, mas chega uma hora que ela pode entender que ela tem uma vida a ser vivida. Algumas pessoas podem se sentir até uma sensação de culpa por isso, eventualmente de estar se aproximando de uma outra pessoa. O que que você poderia, ou até da família, né? Que é a família que está vendo aquela pessoa se aproximando de uma pessoa que era até então desconhecida, né? às vezes até de um cuidador, uma pessoa próxima ali que fez parte do universo dos cuidados da pessoa que morreu, pode ser uma pessoa com a qual se estabeleça um vínculo afetivo. O luto, ele precisa ser vivido. Nós vivemos hoje um momento cultural, social, que as pessoas não podem viver os lutos. Você não pode estar triste, você não pode estar desanimado, você tem que estar sempre bem. E isso faz com que as pessoas não possam vivenciar os seus processos de luto, que é esperado que durante um período a vida perca o sentido, você se recolhe, reorganiza a sua vida e a vida vai sendo retomada. Qual é o tempo disso? Não existe uma regra. Tem pessoas que conseguem se reorganizar rápido e tem pessoas que nunca se reorganizam. Tem duas palavras que nós não podemos dizer para alguém que perdeu alguém, que é o já e o ainda, né? Por exemplo, a pessoa ficou viva, nossa, mas já tá namorando, já tá viajando, já tá assanhada, como se a vida não pudesse continuar. E um outro é o oposto disso. Nossa, mas você já tá viúva há tanto tempo, você ainda não consegue sair sozinha, você ainda não consegue se relacionar com outra pessoa. Então, é muito importante que a gente leve em consideração o tempo subjetivo de cada um, porque nem toda perda necessariamente é ruim. A pessoa fechou um ciclo, fez tudo o que podia ter feito, viveu tudo o que poderia ter sido vivido. Agora é uma outra etapa da sua vida, mas que a gente ainda tem aquele estereótipo de que não, acabou, acabou, como assim a vida vai seguir sem a pessoa que você viveu, né? A gente vê isso em relacionamentos, a gente vê isso na própria família de uma maneira ainda muito preconceituosa, como se o luto ele tivesse que ter um tempo cronológico, e ele não tem. Hoje a gente tem muitas pessoas sofrendo muito com a perda dos animais de estimação. Tem pessoas que sofrem mais quando morre o cachorro do que quando morre algum familiar. Porque aquele cachorro era o vínculo mais sólido que aquela pessoa tinha na vida dela naquele momento. E acho que a gente não pode julgar, né? Ótimo. Bom, ah, por mais que não tenha um tempo, né, você pode falar, olha, pode viver esse luto por muito, muito tempo. Tem algum momento que você olharia e falar, olha, essa pessoa está precisando de uma ajuda, ela precisa de alguma forma de intervenção, porque ela precisa viver, né? Isso. O, o precisar de ajuda é quando ela começa a ter comprometimentos na vida dela, na vida rotineira dela. Porque por um período é esperado, né? As primeiras semanas, os primeiros meses, os primeiros anos, né? Todo primeiro ano, primeiro Natal, primeiro aniversário, as primeiras férias, sem a pessoa é sempre muito difícil. Mas você espera que a pessoa vá aos poucos se restabelecendo. Quando ela não se restabelece, mesmo que devagar, mas que ela só não consegue voltar a trabalhar, não se alimenta direito, não cuida da própria higiene, coloca a saúde e a integridade física em risco, aí é o momento de uma intervenção, porque aí o luto deixa de ser um luto natural e passa a ser um luto complicado, que pode evoluir para uma depressão, para um quadro de melancolia. Eu diria que um ponto importante é o prejuízo, porque mesmo quando você perde alguém, mesmo que você esteja triste, porque o ideal é que com o tempo
o luto, a tristeza vai se transformando em saudade e você não vai esquecer a pessoa, mas você tá triste, você vai trabalhar mesmo assim, você vai para uma festa de aniversário, você vai para um casamento, você vai. O problema é quando você não consegue ir, mesmo passando um tempo, você não consegue elaborar. A tristeza, a saudade, elas podem existir. O que não pode existir é a paralisação, é a inércia. Você não pode achar que a pessoa vai estar super feliz depois de perder uma pessoa com a qual ela teve um vínculo saudável por 70 anos. Ela não vai ser a mesma pessoa, mas ela precisa continuar vivendo aquilo que é da vida dela, as coisas que ela gosta de fazer. Ótimo. Mas essa paralisação, essa inércia, ela é esperada no começo, né? Sim, Em que sim. momento que você olha e fala, não, olha, isso aí está passando do que é Quando. o... Desculpa. Quando que a gente pode falar, não, isso aí está passando do que é o razoável, ela está precisando parar, sair dessa inércia. Acho que tem um marcador de bom senso de quem era aquela pessoa antes da perda. O quanto ela está muito distante da pessoa que ela era, seja em termos de humor, de autocuidado, de trabalho, relação com os netos, relação com os filhos. A pessoa para de conviver com as pessoas que ela gosta e que poderiam lhe dar um amparo, quando ela não se utiliza das ajudas que ela normalmente poderia dispor, quando ela vai. Quando eu falo da paralisação, eu falo do isolamento, né, de um desligar-se, que num primeiro momento é saudável, que a pessoa não queira participar, mas que aos poucos ela vá participando, né? E o que é esse aos poucos, né? Não dá para te dizer um parâmetro, porque ele é muito individual. Tem pessoas que sempre foram mais reservadas e continuarão, né? Mas outras que não, que têm esse movimento mais ativo. E sempre buscar a experiência, como essa pessoa lidou com outras perdas da vida dela. Então, uma pessoa idosa que perde uma companheira ou um companheiro, provavelmente já perdeu os pais, já perdeu alguém durante a vida. E como lidou com essa perda? Porque essa perda pode ser um parâmetro para as perdas atuais. Ótimo. Legal, Valmar. Acho que era um pouco a discussão que a gente queria ter aqui, quer dizer, entender um pouco todo esse processo e entender, eu acho que o principal aqui é entender que a morte, o luto, a perda, ela pode ser vivida de formas diferentes e por mais que seja individual, quer dizer, você pode agir para melhorar isso, para minimizar os efeitos negativos, né? Isso. E não se sentir mal por seguir a sua vida depois de uma perda. Ótimo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Espero contar com você em outras discussões aqui. Agradeço o convite e espero que tenha sido útil para quem nos assiste. Obrigado mais uma vez.